Wonderful. Wonderful. So let us um Jai Satchidananda Shuddha! so Hi, wonderful. Namaskar! Hi, yes, namaskars, my dear. Hey, I Sachidana yeah. Shuddha. Hey, Jai Sachidan, so wonderful to be with you all. I've been missing some satsangs with you, so I said at least today I need to catch it. and, and I've been driving, 4 or 5 hours today, but I made it in time. Let us see, Shuddha Vyavahar, Shuddha Nischay, and it's Boa nice. noite, mãe. It's very nice Eu to tô, eu tô be. numa reunião, mãe. Tô numa reunião. Ah, tá tudo certo. Tá bom. Shuddha Vyavahar, Shuddha Nischay, you see. Então, Um, o Shuddha, ele dirigiu por 5 horas, então ele atrasou um pouquinho, mas ele tá aqui agora com a gente. yeah, so, We stopped on page 24. 24. 24, yes. Yes. You didn't go do the common sense, right? Yeah, the next sutra is common sense. What is common sense? Yes, but we didn't Uh-huh. we just read, but we don't. Oh, So we have to start on 24, okay. All right. where you stopped the last satsang. Yeah. Um, we talked about the interference already, and now comes. We also did the Dakho Dakhal already, right? We have gone I pretty think far. No, that where we stopped should Dako. That's where we stopped. Yeah, yeah, correct, surely, right? Fazer Dako. Doing Dakho Dakhal. Okay. Is this That's where you stopped. this is where we start doing Dakho Dakhal? Yeah. When you stopped the satsang last time, 2 weeks ago. Uh-huh. When you do this, it Correto, Shirley, né? Correto, né, Shirley? então foi, a última satsang Yes, foi, but parou ali. Shirley read it. She read it a few paragraphs. Should have. yeah, just a few paragraphs in there, right? Correct. Yeah, Yes. should have Yamaha. Yeah, Shuddha Vyavahar, you see. and Ashuda. Yeah. Uh, uh, so, yeah, we did this one. And so now let's just start from here, which says the phrase Moksha Jabu Hoito, Uh, here, shall we start? The phrase adjust everywhere. Shall we start here? Yeah. Or shall we go I think no, it's before that? before. Yes, doing the Oh, Koda. it's on page 24. Okay. All right, I'm coming. Doing the Koda color. This one? This one? Yes. Mm-hmm. Okay. Yes. Doing Dakho Dakal. Yes. Dakho is interference, and then Dakal is its reactions, you see, to the interference. And both of Então, them, yes. Doing Dakho Dakal in Vyavhar, in worldly interaction, is considered a Shuddha, impure interaction. So to take adjustments in Vyavhar has been referred to as Gnan or knowledge in this era, you see. So Vyavhar. Now, okay, so go ahead from this one. Uh, uh, então, o Shuddha estava explicando que Dakho é a interferência e Dakhal são os efeitos, né? yes. Causados por Mm-hmm. essa interferência. Uh-huh. Um, you're truly not this worldly form. You see, you're not this truly worldly form. Vyavhar Swarup. Truly speaking, in reality,
You are not this that is visible to others. This is all just a temporary adjustment, you see. Everything is a temporary adjustment. Just as how children play with toys, the whole world is playing with toys. Which toy? They're playing with their own toy. Their own mind, speech, and body is a toy. One does not do anything for the benefit of the self. Morning till evening, whatever the needs of the body are or the mind are being satisfied, and then one gets home, feels tired, has his supper, and then goes to bed. And then, so he doesn't do anything for the benefit of the self. He continues to remain in the misery or in the pain of dependency and continues to clash with others. Infinite energies of the self get fractured due to sangarshan and garshan, you see. All right, I'll let you read that. Uhum. Então, você realmente não é essa forma terrena, Vyavahar Swarup. Tudo isso é apenas um ajuste temporário. Assim como as crianças brincam com brinquedos, o mundo inteiro está brincando com brinquedos. Esses brinquedos ali, o Shuddha falou que são a crença errada, né? De você considerar a mente, a fala e o corpo, né? Como reais. A pessoa não faz nada para o benefício do ser. Ele continua a permanecer na miséria da dependência e continua a entrar em conflito com os outros. As energias infinitas do ser são fraturadas devido ao Sangarshan e ao Garshan. Yeah. So the sangarshan is one side. It's with non-living things, and garshan is with living people. Conflict with that which is living. Sangarshan means you go, you went to buy something in the mall, you saw it, it's good enough for you, but you say, no, let me see more, and you go spend 3 hours looking for another one. That is an internal conflict that continues. You see, you never, Garshan means you're now conflicting with another living human being, you see. Uhum. Então, assim, o Shuddha está explicando que o Sangarshan, na verdade, significa as coisas que não têm vida, né? Então, são conflitos internos com coisas, né? Por exemplo, assim, você fica em conflito em decidir alguma coisa ou outra durante horas ali. E o Garshan significa algo relacionado com os seres vivos. Então, são conflitos que você tem diretamente com os seres vivos. Yes. When the servant, obviously, as the servant breaks the teacups, of course, he's not going to break it deliberately. So this doesn't need to be there accidentally. When the servant breaks the teacups and saucers, then you experience sangarshan within, inner thing, you see. What is the reason behind it? It's because you don't have the awareness of what is really mine and what is not mine. Am I running everything of the non-self, or is someone else running it? In other, of the mind, speech, and body, am I running everything that is happening to Shirley or Tony? No, you see. Or is someone else running Tony's mind, Tony's speech, Tony's actions? So because you feel I am running this, but you really are not running anything, any of it. You simply believe that you are. You don't know what you're supposed to be running. You see, in what you're supposed to be running, taking care of. You do not know what you're supposed to be taking care of, which is your all Amapura. Purusharth, the taking care of the self, can be done once you become a Purush, Amapura. You have not yet become a Purush. This is in general, Dada is speaking, you see. So how can you do Purusharth, you see? You don't even know what the self is, then how can you really do anything for the self? Então, quando o criado quebra as xícaras de chá e pires, e aqui o Shuddha, ele
coloca um parênteses dizendo que não precisava colocar ali acidentalmente, que é óbvio, né, que a pessoa que está servindo ali, ela não tem essa intenção de quebrar. Então você experimenta sargassum interior, que é justamente essa questão de você ter esse conflito interno por causa da xícara e o pires quebrado. Yeah. E qual é a razão por trás disso? É porque você não tem a consciência de que o que é meu e o que não é meu, né? Então, assim, eu não tenho a pessoa não tem a consciência de que eu estou tomando cuidado do que não, de tudo que não é do não ser, ou é outra pessoa que está administrando isso. Então, quando ele fala assim, administrando tudo do não ser, ele está se referindo à mente, à fala e o corpo, que é como se a pessoa estivesse considerando que ela é aquilo. Então você sente, eu estou administrando isso, eu estou tomando conta disso, mas na verdade você não está tomando conta de nada disso. Você simplesmente acredita que está, não sabe o que deveria estar administrando. O puro chart, aqui quer dizer, o ser pode ser feito quando você se torna um purush. Você ainda não se tornou um purush, então como pode fazer puro chart? Yes, you see, we say to the other person, no, it's not, you should take out. This is not what Dada is saying. You should take out this one. These are Dada's words. Dada simply says, don't see the law, please settle. These are Dada's fundamental sentence, you see? Because we do not have the time. You see, not we. Dada is not talking about himself. He's telling us all. We don't see the law, don't see laws. It's not don't see the law, don't see laws, LAWS, because they totally changes the thing. What are the laws? Don't see laws, please settle. You see, please settle. Because you don't have the time to explain to the person, do this and do that, in order to bring a settlement. You see, the other person may have made 100 mistakes. Even then you should claim it to be your own mistake and move forward. You see, you should just take it to be your mistake. You don't even claim it, you just say it's my mistake and move forward. In these times, how can you even turn to the laws? You see, uh, in these modern times, karma, how can you even not turn to the law? How can you even see the laws? These times are so fast moving. You don't even have to see the laws, you see. Just accept it as your mistake and move forward. In fact, things in this current era of the time cycle has reached rock bottom. Everywhere you look, there is endless running around. People have become completely entangled, you see. All right. You just correct Então, that, okay? Yeah. o Shuter, ele estava corrigindo ali algumas coisas no inglês que foi escrito, então eu vou falar como ele falou. Não estou, Dada, né, são as palavras de Dada, ele falando, não estou vendo a lei, por favor, resolva essa questão, porque não temos tempo para explicar a pessoa, faça isso ou faça aquilo. Então, assim, não estou vendo leis, por favor, resolva a questão, né? Independente da lei, né? De existir ou não. Porque não temos tempo para explicar, faça isso ou faça aquilo, para chegar a um acordo. A outra pessoa pode ter cometido uma centena de erros, mas mesmo assim você deve alegar que o erro foi seu e seguir em frente. Nesses tempos, como você pode recorrer a leis? De fato, as coisas chegaram ao fundo do poço. Para onde quer que você olhe, é uma correria sem fim. As pessoas se enredaram.
People get entangled and get very, very confused because they are trying to see the laws. Who broke the law? Don't worry about that right now. Just move on, you see? Uhum. Então, assim, Mhm. a última frase ali, as pessoas se enredaram, é justamente porque as pessoas, elas buscam ver a lei, né? A lei escrita pelos homens. E o que Dada está dizendo é que não é para ver isso. Simplesmente continue em frente. Yeah. Doing dakhodakal in the Vyavahar, in worldly interactions, is considered a Shuddha, impure worldly interaction Vyavahar. And to take it, this, by the way, this is an Apta Sutra. This sentence is an Apta Sutra. To take adjustments in Vyavahar has been referred to as Gnan in this era. In this should be in the knowledge in this era means this is this in inverted commas because this is the knowledge is called Gnan. You see, the ability to take adjustments. Yes, adjustments should be taken. Even if your attempt to adjust fails, you should still adjust. Suppose you have said something hurtful to someone. Now to speak is not under your control. You do not do you not end up saying something hurtful sometimes? After speaking, you immediately realize that you made a mistake. So you will certainly come to know it, but then at that time you fail to go back and adjust things. You see, when this failure to make the adjustment through pratikraman is the problem. You should immediately go to him and tell him, I happen to speak harshly earlier. It was my mistake. It was a mistake, so please forgive me. When you do this, it becomes adjusted. Is there any problem in this? Sure. Yeah. Então, essa primeira frase ali, fazer da kal no Vyavahar é considerada Shuddha Vyavahar. Essa frase, ela pertence ao Apta Sutra. It's Fazer called ajustes Ashud. It's called Ashuddha Vyavahar. Ashud. que está no essa expressão Ashuddha Vyavahar está no Apta Sutra e significa interações terrenas impuras. Fazer ajustes no Vyavahar tem sido chamado de conhecimento nesta era. Sim, os ajustes devem ser feitos. Mesmo que sua tentativa de ajuste falhe, você ainda deve fazer o ajuste. Suponhamos que você tenha dito algo ofensivo a alguém. Agora, falar não está sob seu controle. Você não acaba dizendo algo ofensivo às vezes? Depois de falar, você percebe imediatamente que cometeu um erro. Você certamente acabará sabendo disso, mas nesse momento não conseguirá voltar atrás e ajustar as coisas. Você deve ir imediatamente até ele e dizer: falei de forma dura antes, foi um erro, então por favor me perdoe. E aqui o Shuddha fala que quando você percebe imediatamente que cometeu esse erro, você deve fazer o Pratkraman. Então, quando você faz isso, as coisas se ajustam. Há algum problema nisso? So the questioner says, no, there is no problem whatsoever. The other, she says, the phrase adjust everywhere will take your worldly life to the top. No one has attained moksha without going to the top in their vyavahar. If vyavahar does not let go of you, worldly interaction, it keeps entangling you. Then what can you do? Hence, solve the vyavahar as quickly as you can. Many lifetimes will be bound by interfering. Do not put any value on this relative worldly life and do not let the self be devalued. Because you see, go on. Do not put value on Vyavahar and conduct your Vyavahar in such a manner that you do not devalue the self. Do not say that you cannot do without Vyavahar. If you ever have to say it, then say that you cannot do without Nishchay, the self, and its realm. You have to understand this differentiation, this discretion. If you understand Vyavahar, worldly interaction, then you would have understood Nishchay. To keep Nishchay within
Nishchay, the self, and to keep Vyavahar within Vyavahar, that is known as Shuddha Vyavahar or pure worldly interaction. It's an Apta Sutra. This is a big Apta Sutra at the end, okay? No final ali é também Apta Sutra, essa última frase. E aí o interlocutor fala, não há problema algum. E aí o Dada Shri continua. A frase, ajuste em todos os lugares, levará sua vida terrena ao topo. Ninguém alcançou o moksha sem chegar ao topo em suas interações terrenas. Se as interações terrenas não soltam você, se ele continua a enredá-lo, o que você poderá fazer? Então, resolva as interações terrenas o mais rápido que puder. Muitas vidas serão limitadas pela interferência. Não dê nenhum valor a esse Vyavahar, que são as interações terrenas. E não permita que o ser seja desvalorizado. Não dê valor ao Vyavahar e conduza seu Vyavahar de modo a não desvalorizar o ser. Não diga que você não pode passar sem Vyavahar. Se você tiver que dizer isso, diga que não pode prescindir sem Nishchay, o ser e seu reino. Se você precisa entender essa descrição. Se você entender Vyavahar, então entenderá Nishchay. Manter Nishchay dentro dos limites de Nishchay e manter Vyavahar dentro dos limites de Vyavahar é conhecido como Shuddha Vyavahar, pura intenção terrena. Ou interação terrena pura. Yes, this is important here. What we say usually about valuation and devaluation. If you, now that we have realized the Amapura, and we have experienced the Amapura, the self, the real, if you put too much emphasis on worldly interactions and improving it or making it perfect, you're going to lose your time for taking care of the self, you see. Vyavahar is such, worldly interaction is such that it will pull you more and more in its directions, you see. Ok. Então aqui o que tem de importante é sobre a questão de validação ou desvalorização do ser, né? Então, quando você tem a consciência, né? Você tem a consciência da alma pura, você experiencia a alma pura, você tem que fazer com que esse ser, que hoje você tem consciência, ele seja valorizado. Isso significa o quê? Quando você dá muita atenção para as interações terrenas, você as torna totalmente perfeitas e você põe todo o seu foco nisso, você perde tempo e você não tem tempo para você focar no ser, que é o mais importante. Então, é importante valorizar o ser maiúsculo e não o não ser. See, you cannot say to the world, many Mahatmas, they, when they want to kind of enjoy themselves or, go to parties or, occasions, weddings, etc., even if they don't have to go, because it's not a wedding of the immediate family members, just because you got an invitation, you say, oh, I have to go. Now, and then they say, and then you kind of give more energy by saying, well, you have to take care of their feelings, they are not even related to you, it's a long distance wedding invitation. But you say, we have to maintain our vyavahar, we have to maintain our worldly interactions properly. Dada Shri says, you are really wasting time. You see, you are devaluing the self, because you go there, you lose 3, 4, 5 days or maybe a whole week, trying to satisfy the ego of the one who has invited you.
oh, I'm so happy you are here. And you also feel, oh, I got invited. You see, all of those things, think about it, you see. Cut it short. Cut it short. In which your time for the Amapura is very, very valuable. Okay? Uhum. O que Dada está querendo dizer aqui, ele deu um exemplo, é que, por exemplo, as pessoas, às vezes, elas têm, assim, fazem um grande esforço para participarem, por exemplo, de aniversários, festas, eventos em que elas são convidadas, e às vezes elas perdem, por exemplo, na Índia, né, 3 dias, às vezes uma semana, mas elas perdem, e elas se esforçam tanto para essas interações terrenas e esquecem do ser, né, do ser. Então, o que Dada está querendo dizer? Que os Mahatmas, eles vejam as interações terrenas de uma forma com que não desvalorize o ser, né? Porque assim, às vezes a gente se esforça para atender um convite de uma pessoa, por exemplo, mas é que essa pessoa ela fortalece o ego dela com a nossa presença no evento que essa pessoa está convidando. Então, tentar se esforçar para resolver essas interações terrenas de uma forma tranquila, mas nunca deixando de desvalorizar o ser. Porque quando a gente fica muito tempo focado nessas interações terrenas, a gente acaba perdendo tempo, né? A gente não se volta para a vida espiritual. Because you see, what happens is the only precious thing is though being with those who remind you of the self, who give you the satsang of the self, Mahatmas and the Gnani. Apart from that, every other interaction is really going to pull you in the wrong direction, whether you think, whether you are aware or not, you see. Because you get invited one, you meet, so many people, you have a good time, then you say, oh, I'd love for you to come for another one. Come here and come here. And they can pull you in so many different directions where worldly enjoyment is going on, you see. And you lose all of that time, you see. You lose a lot because you cannot be with other people, worldly people who are not Mahatmas, and pay attention to their needs, taking care of them or being with them and going to dinners, etc. And you really, you're not going to get anything out of it. It's not going to add any kind of credit to your Amapura, nothing for Agna 5 there, you see. Então, o que o Shuddha está explicando é que, assim, a coisa mais preciosa para nós, Mahatmas, né, é estarmos, compartilharmos nosso tempo com as pessoas que nos lembram, né, que nos tornam também conscientes do ser, que somos separados do ser. Então, seria com a presença do Gnani, ou estar junto sempre com o satsang, ou as pessoas que nos dão satsang, lembrando sempre da consciência do ser, e junto com outros Mahatmas. Porque essas pessoas, essas satsangs, elas nos levam para a direção certa, né? Que é a direção para moksha. Quando a gente fica muito tempo com pessoas que não têm esse entendimento, não têm essa consciência do ser, que são só das nossas interações terrenas, elas acabam nos levando para direções erradas, né? Equivocadas. E elas acabam nos enredando nessas situações. Então, assim, elas acabam nos convidando para um jantar, e aí daqui a pouco elas convidam para outro jantar, e aí é para outros eventos, outras festas. E aí o que que acontece? Boa noite, mãe. Aí o que que acontece? A gente acaba perdendo muito tempo com essas interações terrenas que não agregam valor nenhum à conta da alma pura. Yeah. Eu tenho uma questão. I have a question. Yes. Can I? Yes. 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 Shuddha, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Jai Maharaj. Satchidananda. Yes. Yes, Yes. Ma. Quando você tem, vou falar em português, quando você tem essas interações, você pode conhecer pessoas, inspirar pessoas, porque já aconteceu, deu em festa,
e inspirar as pessoas a receberem o Gnavidi. Como fazer nisso? Como distinguir, então, se a gente não deve ou não é bom, né? Eu queria saber essa pergunta. What is Marcia saying, Shirley? Marcia is she's asking that when she when she went to some parties, sometimes she inspired someone to go to Akram Vignan, to go to the right direction. So she's asking, isn't good to go to these parties and inspire other people to go to the Akram Vignan? Yeah. Or what do you think about it? Oh, no, that's a totally different thing. That means you're all the time that you're going there, you are decided to go there because you think that you will be able to speak to somebody about Dada or this Akram Vignan. So your satsang is already beginning in that direction. And then when you meet them, your laksh, your inner intention is to even meet one or two people who will listen. So that is totally, that is all good, and it is in the direction of ama because you're valuing the ama. So all of that goes in the direction of credits and the account of the ama only, where that's not what Dada is talking about here. Dada is talking about is everything. Ours is a science of intention. With what intention am I going there? Why am I going there? You see, I've been invited. Is it because I will meet some interesting people and they will be impressed by, my being present? Is it because your ego or your pride will be stroked, or is it because people will find you attractive, etc.? So there are so many reasons that are got nothing to do with Amapura, and people go there, and that is called interference. That is called it is entanglement. You see, that is the entanglement. But everything. What is the intention? Why are you going there? You see. Why are you going there? If you go to even any religious or any spiritual organizations where other people are going to praise you and, are going to give you importance, that is a no-no. It's only feeding your pride and ego. That doesn't help that does not help you in terms of your own progress as the self, you see. Marsha? You understand? Yeah. So everything depends on the intention. Yeah. Eu vou traduzir, tá, Márcia, para os outros entenderem. Então, o Shuddha estava explicando que, na verdade, Dada, em relação a essa questão da Márcia ir para algum evento e, de repente, ela inspirar outras pessoas e fazer com que as outras pessoas também procurem, busquem, né, a ciência do Akram, busquem as palavras de Dada, isso, na verdade, é uma satsang também, e ela está indo na direção de crédito para a alma pura. Não é isso que o Dada estava falando ali em relação a esses encontros das interações terrenas. A ciência do Akram, ela está ligada às intenções, né? Então, assim, a gente deve perguntar, por que estou indo para lá? Né? Para um evento, para um jantar, para um encontro social, ou até um encontro religioso. Eu estou indo por quê? Eu estou indo porque eu estou querendo falar sobre a questão da ciência do Akram, sobre dados, sobre a autorrealização do ser, ou eu estou indo para esse evento por uma questão de ego, por uma questão de orgulho, porque as pessoas vão se sentir, porque eu vou me sentir importante, porque as pessoas estão gostando da minha presença lá, ou porque você quer que as pessoas acham que você é atraente. Então, todas essas interferências, na verdade, elas acabam te colocando no emaranhado dessas relações terrenas, e você acaba se esquecendo de que você é alma pura, né? E essas intenções de orgulho, ego, de querer ser atraente, elas, na verdade, elas não valorizam nada para a sua, não acreditam nada na conta da sua alma pura. Yeah, well, you see, when somebody praises you, somebody compliments you, or somebody gives you
a lot of attention because you know, they think you're somebody special, or when somebody starts praising you, you have to be so careful because before you know it, you will be feeding the kashai of pride. You see, the kashai of pride, the ego, and then it is sansar all over again. It is entanglement. It is dukkha only. You have moved away from this beautiful, blissful, still self. You see, the Amapura. The value is of the Amapura. And if you are, by your relative worldly standards, somebody beautiful, somebody in a position of power, somebody with some money, etc., there'll be a lot of people who will compliment you and who'll be around you, complimenting you, saying nice things about you on your face, and it will before you know it, you will be pulled into this storm of sansar, life after life issues. This is the classic devaluation of the self, of the classic devaluation of the self. This that you and I have received is so absolutely priceless and magnificent. It is not available anywhere in India, anywhere else in India, or anywhere else in the world. You see, this you have. This you have attained, and this needs to be preserved with the right understanding. Uhum. Então, quando alguém elogia você, lhe dá muita atenção, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse tipo de atitude que as pessoas têm em relação a você pode fazer com que o seu cachai de orgulho aumente imensamente, né? E isso faz com que você fique emaranhado nessa samsara, né? Nesse ciclo de vida e morte, né? Então, essa interferência e os efeitos da interferência não deixam você ir para a direção certa e ir para a moksha. Então, você precisa valorizar a alma pura. Essa questão de ser super elogiado, super tietado, né? Por qualquer situação, o que você seja porque você é bonito, você é super rico, milionário, uma celebridade, isso te joga na tormenta da samsara. E é a clássica desvalorização da alma pura, do ser. Então, tanto na Índia como em qualquer lugar do mundo, tem que se tomar muito cuidado com esses tipos de situação em que as pessoas elas te bajulam, né? Por qualquer tipo de situação, por qualquer motivo, porque isso pode causar o crescimento do orgulho dentro de você. It's a very direct warning. Dada Shri says, Vyavahar now, after the liberation that has been attained through the Gnanvidhi and the Amapura status, experience that you and I are enjoying, you see, is such that you really need to now, right away, just quickly adjust everywhere. Do not hang on to correct anyone. Do not hang on to try to improve how your relative worldly life looks, you see. Oh, I wonder what the other person is thinking about me. That will sink you, I wonder what the other person is thinking about you. Most human beings eat their food, go to bed. They don't care about what's going on inside your head. They don't even know what's going on inside their own head. How can they really care about what's going on inside the head of the other person? You see, so this is a very big mistake human beings are making, you see, but not the Mahatmas. This is a very strong warning by Dada. He says, put the value where the value should be placed, you see. The value is of the Ama. Value is of the Ama. Então, na verdade, Dada, ele está dando uma forte advertência e de forma bem direta para nós Mahatmas, né? Que é valorizar a alma pura. E não valorizar jamais as interações terrenas, né? Não se preocupar com o que os outros pensam de você ou que as pessoas têm que te admirar. Será que ele está me admirando? Será que
se sente bem, né, com a minha presença, porque essas pessoas que não têm a consciência do ser, que não têm esse conhecimento do Gnã, elas, na verdade, não sabem nem o que se passam dentro da cabeça delas. Imagina se elas estão preocupadas em saber o que se passa com você, né? Então, se preocupe com o que é realmente importante. Dada está dando essa advertência extremamente direta. Resolva essas interações terrenas de uma forma rápida, né? E eficiente. Se precisar ir numa festa, vai, mas vai e volta logo, né? Mas quando, claro, tirando essa questão ali que ele não está falando, quando você vai com a intenção de falar sobre a alma pura, sobre as questões de dada. Mas quando é só um evento social ou alguma coisa assim, não dê importância para isso, né? Valorize a alma pura. Yeah. You see, Mahatmas, when they go to parties, these social functions, Mahatmas really do not like it too much because most of the talk is about money, about sex, about prestige and status, you see, about what the other person has got, how big is the bungalow of this other person, who is he, is a VIP, what are his connections. That is what the people talk about from morning to, every time they meet. That will pull you into weird difficulties with your that is all impure worldly interaction. There is no talk or awareness of the Amapura in there. So Mahatmas, what happens is they usually sit in one corner, they don't like it too much, they will make a quick excuse, and then just get away. Or if there are 2 or 3 other Mahatmas in a group of 20, 30 people, they will all kind of gather in one corner together, and get into their, seeing mode, and they sing the Amapuras of the others, you see. So that's how it Então, is, yeah. Então, o Shuddha está comentando que os Mahatmas, na verdade, quando vão, né, para um evento social, na verdade, eles ficam até meio um pouco desconfortáveis, porque as pessoas que não têm o conhecimento do Akran, do Gnã, elas falam, a conversa gira em torno de dinheiro, sexo, status, a casa que o outro comprou, o carro que o outro tem, enfim, as conexões que cada um tem, enfim, o poder que cada um tem. Então, são interações terrenas que, na verdade, elas não acabam agregando valor, né, para quem segue o Akram. Yeah. Então, geralmente a pessoa, o Mahatma, ele acaba ficando um pouquinho afastado, assim, num canto, né? Meio que acompanhando a conversa, mas não acompanhando, porque realmente não há interesse nisso. Yeah. Agora, se ele encontra algum outro Mahatma no mesmo evento social, eles acabam se juntando, né? E ficando juntos, assim, meio separado do resto, porque realmente as interações terrenas das pessoas que não têm a consciência do ser são totalmente diferentes das pessoas que têm a consciência do ser, né? Yes, sir. Então, isso é muito forte. Interference like this, you see, you go, you say, well, you're just going to go and see people, say hi to everyone, but you see, and be there and then come home. But you never know, yes, if you have become significantly free from your own internal anger, pride, deceit, and greed, you do not care about compliments, you do not have any issues in terms of sexual desire, etc. You do not want to make new business for more money, etc. What's the reason? It will be much more easy for you not to get entangled. But if you have these things inside you, a little bit of hunger of people seeing me, they should see my diamond, or they should see how I'm dressed, they should listen to where I have been, etc. You're in trouble, you see. It's these kashais will pull you into Vyavahar, and then Dadashi says not only in a dakho, in an interference, so many extra lives will come in, as and there is no guarantee that you will get a human life in the next life again, human body in the next life, you see. So these are the problems, my friends, so
Do not place any significant value on worldly interactions, you see. Uhum. Então, na verdade, e assim, continuando, né? A questão de você participar, eu vou para um evento social, vou dizer um oi lá pro pessoal e vou sair. Se você é totalmente desapegado a qualquer coisa em relação às questões, se você não tem nenhuma questão interna e se alguém se te cumprimentar ou não te cumprimentar, isso ainda você não vai se importar, tranquilo. Agora, se você se importar, né? Alguém não me cumprimentou, ou eu estou interessado em ir na festa por alguma questão sexual, ou uma questão de negócio, uma questão de ganhar dinheiro, ou ter alguma outra conexão na vida social. Eu quero que as pessoas se reparem em mim, reparem no meu anel, que eu acabei de diamante, ou quero que reparem no meu vestido, e você fica chateado com a situação, então isso te coloca em problemas, né? Porque isso acaba despertando, aumentando, intensificando o cachás do orgulho, né? E isso te acaba te envolvendo no emaranhado desse ciclo de vidas e mortes. E mais, acaba tendo vidas extras, né? Que você não precisaria ter. Yeah. And you know, Ele, sorry, go on. Go on, Shirley. You're saying something, Shirley? No, 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 okay. it's not me. Okay. sou eu, Ah, Mariane. Mariane. quem? Yes, ma'am. Mariane. Isso. Okay. Yes, Mariani. Shuddhatma Bhagavan. Shuddhatma, Uh-huh. Shuddhatma. Uh-huh. Uma vez, eu nunca vou esquecer, né, uma vez que o Shuddha me falou uma coisa. Eu recém tinha recebido o Guinan em 2016 e daí logo veio o Réveillon e eu fui para uma festa. E nessa festa as pessoas ficaram o tempo todo vendo redes sociais e comentando sobre o que os outros estavam fazendo e tal, e eu comecei a ter um mal-estar assim com aquilo, porque afinal de contas tinha recebido o Guinan e estava assim super mal, me sentindo mal ali diante daquela situação toda. E aí eu trouxe isso para uma satsang, né? Falando que eu tinha me arrependido de ter ido, que eu não deveria ter ido, que aquilo não era bom, que eu não gostei do que eu vi, eu já tinha o conhecimento do ser e que aquilo, né? Eu não estava mais nessa frequência, algo nesse sentido. Aí o Shuddha me falou uma coisa que assim foi muito importante. Ele falou assim: realmente você não estava no lugar certo. Você não estava no assento da alma pura, porque você ficou julgando o tempo todo mundo. E isso, para mim, foi também o entendimento, que não é porque a gente tem o conhecimento do ser, né, que a gente recebeu esse conhecimento, isso é um presente, e que quando nós estamos também nessas interações terrenas, né, também não, eu acredito que não é se afastar de tudo ou simplesmente sair julgando tudo, como ele falou, vai lá, faz a tua parte, faz o social, depois volta, mas sem julgamentos também, né? Porque olhar para quem ainda não tem o conhecimento com compaixão e enxergando a alma pura deles, e a gente está na alma pura, né? Para mim foi assim um dos maiores entendimentos que eu tive com essa questão da vida social, assim. Uhum. Mariane never forgot the end of the year after receiving the Gnan. People were looking at their cell, the mobile, and she didn't like the party. Then, in a satsang, she told you, Shuddha, about this. And you told her that she wasn't in the right place in that party. She wasn't sitting in the seat of the pure soul. And because she was judging everyone in the party. So she learned two things. First, go where it's in this case evaluate the pure soul, and then don't judge anyone. And don't judge as anyone. Yes. That's yes, Marianne. I remember that, and that's worked. I understand that's worked very beautifully for you because that is exactly what's coming next here. Because you see, this thing here,
that we are going to read. For instance, now this thing here, now so far what we have read is a little different. This thing here this is Apta Sutra. This thing here is Apta Sutra, Advanced Apta Sutra, one of the final Apta Sutras, number 3571, this one here. It essentially says, because it is a little different, it says if you understand Vyavahar, worldly interaction, then you will understand Nishchay. So to keep Nishchay in Nishchay and to keep Vyavahar in Vyavahar, that is the ultimate definition of Shuddha Vyavahar or pure worldly interaction. This is the final thing, and it is impossible for human beings, for Mahatmas to understand this thing through intellect. This is, therefore, Dadashri gave it to us as an agna. Keep relative in relative and keep the real in real. You see, it is only through this agna 1 and 2 that this thing you can get out of it. Otherwise it's very difficult, you see. In other words, whoever you meet in world interactions, in the party also, even if you're sitting in one corner, see the Amapura of that person, and immediately your intellect will shut up, and the rest of it is relative, and that is the unfolding karma of that human being. Somebody gets drunk in the party, that is the karma of that person. You see, there is nothing to say about it. So this is the critical part. Dada gives this improvement in the Vyavahar through Agna 1 and 2, you see, keeping them separate. Então, Mariane, o Shuddha, ele lembra disso e ele fica feliz de você ter comentado sobre isso. E justamente vem ao encontro, né, desse último parágrafo ali, que é uma afirmação do Apta Sutra, que é o Apta Sutra 3571, né, que é justamente que ele está falando aqui da Agna 1 e da Agna 2 do Dada, né, que é manter o relativo no relativo e o real no real. Então, quando você entende as interações relativas, você vai entender o ser real, né? Então, manter o ser real dentro do ser real e as relações relativas dentro das relações relativas, né? Se você manter essa separação, aí a gente tem uma interação terrena pura, porque a gente deixou separado o que é real e do que é ser. Então, quando você for numa festa, quando a gente for Mahatmas, a gente for numa interação social, a gente interage com as pessoas, mas a gente fica, de uma certa forma, um tanto afastado e vê as outras pessoas que estão ali na festa como alma puras. Então, por exemplo, se a gente vê alguém bêbado, a gente entender que aquela pessoa que está bêbada é um karma dela, né? E que ela é a alma pura, e não julgá-la. Então, o mais crítico de você estar nesse tipo de interação terrena é justamente você estar dentro das duas primeiras agnas. É entender o que é relativo e o que é real. Yeah. É manter separado. So, this is a lower level of adjustments, all of these things, placing value on the self, and devaluing the relative self. Don't put too much value in the relative self. That is lower approaches. This is the final approach. This thing here in the last sutra is the final approach, which you and I have received. You and I have received these agnas. The moment you say Swayamapura, Eva Samapura, the other human being is Amapura, as pure as you. He may be drunk, she may be drunk, they may be doing weird things. It doesn't really matter. It's all relative, you see. And you're not putting any value to the relative, you see. Oh, she did like this or he did this, none of that. You're done. You have seen the pure soul and walked away from it, you see. Come home seeing the pure soul. Então, o que o Dada, assim, o que o Shuddha está falando é justamente essa questão de você valorizar a alma pura e não dar valor para o relativo. Então, não importa na festa se as pessoas, se elas estão bêbadas ou se elas estão
fazendo algo que não é apropriado. Isso pertence ao relativo. É muito importante nós, Mahatmas, ver as pessoas como almas puras, né? Independente do que o arquivo número 1 delas esteja fazendo. Isso pertence ao mundo relativo. Yeah. Então, a gente tem que sempre ter essa percepção. Yes, every human being that we meet in this world, he or she is the net sum of her knowledge, whatever her gnan is. Whatever her knowledge is that human being. And that knowledge is what makes him a human being, you see. And that knowledge is an effect of causes laid in the last life. I'm not talking about Amapura knowledge. I'm talking every human being is moves about in this world depending on his knowledge, whatever he knows, you see. And that is how it is. Our knowledge, on the other hand, has been replaced by the eternal state of ours that is beyond relative knowledge. You see, our knowledge is forever. Our knowledge is pure. Shuddha's knowledge is not so pure. You see, he may do good things and he may do bad things, but I am pure. You see, and that is that is easily accomplished through Agna 2:1. And who am I? What is all this? And what is happening in front of me? Why is happening? All of those answers are automatically built into it, you see. Uhum. Então, assim, os seres humanos, na verdade, eles têm um conhecimento relativo, né? Então, eles são como são de acordo com o entendimento que eles têm. Para nós, Mahatmas, que recebemos o conhecimento, né, de Dada, nosso conhecimento relativo, ele foi substituído por um estado de conhecimento que vai além disso, que é o de Dada. Então, nós somos almas puras, mas nosso arquivo número 1, ele não é ainda puro. Ele faz coisas boas e faz coisas ruins, né? Mas, sendo que o arquivo número 1 permaneça o mais tempo possível nas agnas, principalmente 1 e 2, permanecendo separado, né? Você está separado do seu arquivo número 1, então ele vai, aos poucos, atingindo essa questão desse conhecimento, dessa pureza. Yeah. You see, in the Dadavani that we have read so far, in earlier, Dada, having separated us from this complicated worldly interactions and sometimes very problematic worldly interaction, Dada is saying to each one of us, they're saying to Marianne, to Michelle, or to Anna, you are safe, you're completely safe, nothing's going to happen to you. But you need now see what used to complicate your life, and now you see how easy it is not to worry about what's happening to Marianne or Shuddha or Anna or Marcia. Just see how easy it is if you remain in my agnas. If you apply my agnas, you don't have to worry about your worldly interactions. It will automatically get corrected. It will automatically get corrected. That is the energy and the force and the power of the Amapura, you see. Ok. Então, o Dada, ele separou, né? Quando a gente passa pela cerimônia Navidi, o Dada, ele nos separa do arquivo número 1, né? Então, ele consegue nos separar dessas interações terrenas complexas e complicadas, né? E ele, mais do que isso, ele ainda nos dá segurança, ele nos diz que nós estamos salvos, nada nos toca. Mas, para o nosso arquivo número 1, ele precisa permanecer nas agnas, ele precisa se manter separado, né? E a única coisa que nós temos que fazer agora é só ver o que está acontecendo com o nosso arquivo número 1 e permanecer nas agnas que ele nos deu.
Yeah. E isso faz com que a energia da alma pura cresça cada vez mais. Yeah. So Shuddhatma Bhagwan, it's been wonderful to be with you. And, after many years when I avoided going to Germany, tomorrow I'm leaving for Germany and I'll be back, Oh, the next Wednesday. So if possible, I will join you from Germany, but I don't know what are the timings, etc. But, so I ask for your blessings. I'm going to go there where, be with the yes, Gnani and the have a nice Shuddhatma. trip, Yes, all the Mahatmas there. a blissful trip. Yeah, blissful trip with the Gnani and the Mahatmas. Yes. Yes. Thank you. Shirley, please. Então, Uh-huh. só deixa eu falar, just a minute, Shuda, Yes, just a minute. Anna. Só um pouquinho, Aninha, só deixa eu, o Shuda, ele tá nos contando que ele vai viajar amanhã para a Alemanha, e aí ele volta só na outra semana, e talvez a satsang seja lá na Alemanha, mas ele ainda não sabe, tá? E a Aninha, ela queria falar alguma coisa, Aninha? Shuddha, Yes. Jai Satchidananda. Shuddhatma. Shirley, pergunta Uh-huh. para ele se ele não quer postar o link da última aula, porque eu coloco no todos os grupos. Ah, tá. Shuda, Aninha is asking about share the last satsang link Okay, last that satsang. All right, I will we send. want to share. Okay, good. I will send it. I think I sent it to Denise, but maybe. All right, I'll share it with you. Okay, Anna and Okay. and Tony, or then he can share it with all of your group. Okay, last satsang Yes. and also today's satsang. This evening when I Okay. have time. Okay, all right. Okay. Thank you so much. Okay. Highest namaskar, Yes, Shuda. Namaste. Jai Sachidanand. Have a wonderful Jai night. Satchidanand. Jai Satchidananda, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Satchidananda. Então, o Everyone. Shuda, ele vai compartilhar com a Ana ou com o Tony o link das últimas duas satsangs, a de hoje e da semana passada, ok? Jai Satchidanand, gente, uma ótima Jai semana, com muitas Sachidanand. boas energias. Yeah, Jai Jai Sachidanand. Satchidanand. Yes, Marcia and everyone, Marlene Thank and you. Lupatina and Tini, Josie, Tônia, Margarida. Josie, Margarita, Michelle, Jai Eloisa. Yes, Jai Sachidanand is it. Solange. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. Satchidanand. Mhm. Satchidanand.